Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos falar sobre polimorfismo. Então, polimorfismo é um conceito que nós temos em orientação a objetos, onde uma variável de referência ela pode se comportar de diversas formas baseado no tipo do objeto que ela está referenciando. Parece um pouquinho complicado, mas na verdade é bem simples de entender uma vez que você consegue desenhar o conceito. Vamos criar um novo pacote aqui, Java Class, N, polimorfismo. E da mesma, na verdade, para você criar um pacote, não uma classe, N, polimorfismo. E vamos criar aqui um pacote chamado classes. E vamos criar aqui, vamos seguir o exemplo que nós temos aqui em classes abstratas. Vamos criar uma classe funcionário, uma classe vendedor e uma classe gerente. Vamos criar uma classe funcionário. Bom, para o nosso sistema, o funcionário ele deverá ser um gerente ou deverá ser um vendedor. Logo, será uma classe abstrata. Protect string nome, protected double salário. Vamos ver aqui o que mais a gente utilizou no classe funcionário. Só CLT salário. Na classe gerente, nós calculamos aqui o salário baseado numa porcentagemzinha de bônus, e a mesma coisa aqui no vendedor, ele tem total vendas. Bom, então nós temos aqui nome, salário. Vamos criar os métodos get and setter. Vou criar o método get set, getters and setters, alt insert, selecione os dois e pressione OK. Novamente, alt insert, vamos tirar o toString também para nome e salário. E vamos gerar um construtor também para facilitar o nosso trabalho. Recebendo nome e salário. Então até agora nós só fizemos o que nós já aprendemos a fazer. Criamos uma classe funcionário abstrata e nós vamos criar agora uma classe vendedor. Java Class vendedor vai estender funcionário. Tome cuidado com o pacote N polimorfismo. Vamos criar o construtor. Só que o vendedor ele vai ter também, pode ser privado porque já é a subclasse, total de vendas, double total vendas. Então, a primeira coisa, cria o método getSet para esse total vendas. Aqui no construtor vamos adicionar double total vendas. E agora, não pode ficar antes do super. Diz.total vendas recebe total vendas. E vamos criar agora uma classe gerente. Essa classe gerente ela vai ser também um funcionário. Tome cuidado com o pacote N polimorfismo. Repare que quando você está no mesmo pacote, você não precisa utilizar o import. Então, alt enter, criamos o construtor. Vamos criar agora, vamos ver, o gerente
ele vai ter um método aqui, private double participação no lucro, famoso PNL. Vamos colocar PNL então. Participação dos lucros, se eu não me engano é assim. Vamos criar o método getSet. Bom, então até aqui nós só criamos o básico, o esqueleto do nosso sistema. Agora, todo funcionário ele deverá calcular o pagamento. Só que o cálculo do pagamento vai variar de acordo com a subclasse. Mas eu sei que se é um funcionário, ele vai ter um método chamado cálculo de pagamento. Então eu vou criar aqui public abstract void calcular pagamento. Então, a responsabilidade de implementar esse método de calcular pagamento vai ficar tanto para o gerente como para o vendedor. Eu só defini aqui que na minha classe funcionário, todo mundo que passar no teste é um funcionário deverá implementar o calcular pagamento. Então aqui já temos um erro de compilação porque devemos implementar o método calcular pagamento. Então, o cálculo do pagamento vai ser o seguinte: para gerente, diz ponto salário recebe diz ponto salário mais a participação nos lucros. E no vendedor vai ser diz ponto salário vai ser igual diz ponto salário mais total vendas vezes 0,05. Então vai ser o salário mais 5% das vendas que esse vendedor teve. E vamos criar uma classe agora para gerar relatórios. Java Class relatório pagamento. E eu vou criar apenas dois métodos aqui, public void relatório pagamento gerente, aonde eu vou ter aqui receber gerente do pacote N polimorfismo gerente. O que eu vou fazer? Então, salt gerando relatório de pagamento para a gerência e vou chamar aqui gerente.calcular pagamento salt nome mais gerente.get nome, Ctrl D, gerente.get salário. E eu vou criar o mesmo método aqui, só que agora para vendedor. Ctrl V, gerar pagamento, relatório de pagamento, vendedor. E aqui eu vou colocar vendedor do pacote N polimorfismo, vendedor. Então, gerando relatório de pagamento para os vendedores, vendedor.calcular pagamento, vendedor.get nome e vendedor.get salário. Você poderia, nós temos umas outras formas de fazer, mas por enquanto vamos manter desse jeito. Você poderia ter colocado os dois aqui separado com if. Mas vamos ver o uso do polimorfismo real.
Vamos criar então um novo pacote agora, um pacote de teste aqui para npolimorfismo, new package, npolimorfismo.test. Java class polimorfismo teste. PSVM, pressione Tab. Vamos criar agora, primeiro, um gerente. Gerente G recebe new gerente. Nós temos apenas nome e salário. Vamos voltar na classe gerente porque esquecemos de colocar o PNL. Dis.pnl recebe PNL, participação nos lucros. Então o nome desse gerente vai ser Osvaldo. Osvaldo tem um salário de 5.000 e a participação no lucro que ele recebeu esse mês foi de 2.000. E vai ser a mesma coisa, vamos criar um vendedor do pacote npolimorfismo, v, new vendedor. Então, esse vendedor vai ser o Yuri. Então, pressione Ctrl P, caso você queira ver os parâmetros que estão sendo requisitados. O salário de Yuri foi de 2.000, só que ele fez uma venda de 20.000 esse mês. Então, essa é a vantagem de você ser vendedor, que você pode ter um bom salário baseado nas suas vendas. E agora nós vamos gerar um relatório. Então nós temos ali a classe relatório pagamento, relatório, recebe new relatório pagamento. E eu só devo chamar agora relatório gerente. Ele já sabe aqui que é o gerente que eu quero. Ctrl D para duplicar a linha. Relatório pagamento vendedor V. Então o que eu fiz aqui? Eu tenho uma classe funcionário, que é uma classe abstrata, e tenho duas classes que são filhas, são subclasses da classe funcionário, gerente e vendedor. Ambas as classes passam no teste é um funcionário. E eu criei uma classe relatório pagamento, que ela gera o pagamento e um mini relatóriozinho baseado no parâmetro se é gerente ou se ele é vendedor. Então, agora vamos executar e vamos ver se está tudo funcionando bem. Ctrl Shift F10. Vamos colocar aqui uma divisão para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Ctrl Shift F10 novamente. Então, legal. Gerando relatório de pagamento para a gerência, nome Osvaldo, o salário desse mês foi de 7.000. Então, gerando relatório de pagamento para os vendedores, nome Yuri, salário desse mês foi 3.000. Ok. O nosso código ele está funcionando perfeitamente, porém ele não está na sua melhor forma. Por quê? Porque nós podemos utilizar o polimorfismo para reduzir a quantidade de linhas de código que nós temos. Então, a primeira coisa que nós podemos falar sobre o polimorfismo é o polimorfismo, a questão do cast. Lembra quando nós falamos sobre variáveis de tipo primitiva e nós utilizamos variáveis, por exemplo, nós criamos o double D e nós criamos um float f aqui 10. Lembre-se, caso você queira fazer o D receber o valor de f, você pode. Por quê? Porque a variável double é muito maior que a variável float, o espaço em memória alocado. Logo, nós podemos salvar todos os números que tem dentro de um float dentro de um double.
Caso você queira fazer o contrário dentro de um float e guardar dentro de um double, você vai ter um erro de compilação, a não ser que você faça um cast explícito dizendo que essa variável vai ser float. O que acontece? O que acontece é que os bits que excederem o espaço necessário em float serão descartados. E você não poderá garantir o resultado final. Agora, isso nós aprendemos para variáveis do tipo primitivo. Só que nós podemos fazer o cast também para variáveis do tipo reference. Para isso, lembre-se aqui o que nós temos. Nós temos um gerente G, uma variável de referência gerente, que faz referência para um objeto também do tipo gerente. E a mesma coisa aqui vendedor, nós temos uma variável do tipo de referência vendedor que está fazendo referência a um objeto vendedor. Vamos desenhar porque agora começa a ficar interessante. Nós temos uma variável de referência gerente, que faz referência para um objeto gerente. Agora, o que é uma variável de referência e o que é um objeto? Bom, uma variável de referência, você pode imaginá-la como um controle remoto. Imagina o controle remoto da sua televisão. Quando você aperta um botão, por exemplo, imagina que sua televisão tem um botão para o YouTube ou para o Netflix e você aperta esse botão YouTube. Quem vai executar o comando? É a TV ou é o controle? Quando você aperta um botão de desligar, quem executa é a TV ou quem executa é o controle? Então, para ambas as situações, quem executa sempre vai ser a TV. Então, nós podemos dizer aqui que o objeto é a TV e o gerente é o controle. Ou seja, uma variável de referência controle, ele só pode mandar um sinal dizendo o que deve ser executado. Então, nós temos aqui a nossa TV, que é o nosso objeto, e o nosso objeto tem funções. Quais funções? Bom, as funções são as coisas, os nossos atributos, os nossos métodos. Por exemplo, se formos aqui para a classe gerente, nós temos aqui salário, lembra que foi herdado, né? Nós temos salário, nós temos nome, nós temos PNL e nós temos calcular pagamento. Bom, e o que nós temos aqui na nossa variável de referência? Nós temos a mesma coisa, nós temos aqui salário, nós temos nome, nós temos PNL e nós temos aqui o calcular pagamento. Então, se você ver, é como se você comprasse uma televisão e aquele controle remoto que vem com a televisão vem com todas as funções que nós temos na televisão. Ou seja, tudo que você apertar no controle remoto, a televisão vai executar. Então, a mesma coisa aqui, variável de referência, os objetos são os mesmos, logo a variável de referência, tudo que nós executarmos, nós podemos chamar no objeto. Então, quando você coloca dis.salário, na verdade quem está executando é o salário do objeto. Quando você chama g.calcular pagamento, na verdade quem está executando é o objeto, não a variável de referência. Bom, se a variável de referência nada mais é do que um controle remoto que manda um sinal, nós podemos utilizar uma variável de referência que tenha esses comandos aqui, mas que não é do tipo gerente. Isso só funciona quando você está trabalhando com herança. Então, por exemplo,
Caso eu queira criar agora uma variável de referência do tipo funcionário. E se eu tenho uma variável de referência do tipo funcionário, eu estou dizendo que eu só posso chamar as funções que eu tenho em funcionário. Por exemplo, o funcionário ele tem salário, funcionário ele tem nome e funcionário tem o calcular pagamento. Vou abreviar aqui, calcular pagamento. Esses são os botões que o controle remoto de funcionário tem. Logo, essas são as funções que eu posso mandar ativar no objeto destino. PNL não faz parte de funcionário. Logo, eu não tenho como chamar PNL através de uma variável de referência do tipo funcionário. Então, vamos ver na prática como isso funciona. Vamos voltar para nosso polimorfismo teste e vamos fazer aqui embaixo. Olha, eu tenho aqui, vou criar funcionário F e agora eu vou falar, esse funcionário F vai referenciar G, que é o que nós estamos fazendo aqui, ó. Esse daqui é o G e esse daqui é o F. Então, quando eu faço funcionário F recebe G, eu estou dizendo que a variável de referência funcionário vai referenciar o mesmo objeto que o G está referenciando. Que objeto? Gerente. Então, vamos colocar aqui, fazer uma separação. E vamos chamar f.getSalário. E vamos executar. Ctrl Shift F10. Qual é o valor que nós temos aqui? Se nós não colocarmos no Salt, fica difícil de ver. Não repare que isso daqui está falando que local variável f é redundante, porque nós não estamos utilizando nada de diferente nela. Bom, então se você ver, olha quem é o salário. O salário de F é 7.000. Por quê? Porque eu apertei o botão me devolve o salário. E quando eu apertei o botão me devolve o salário, quem executa é o objeto. E o objeto gerente vai executar esse salário que já foi preenchido. Olha onde foi preenchido o salário. Quando nós utilizamos G aqui para o relatório de pagamento do gerente. Bom, então você está falando que eu posso criar uma variável de referência e essa variável de referência da superclasse pode chamar os métodos da subclasse. Por quê? Porque quem executa sempre é o objeto. Então, sempre o objeto é quem vai executar, nunca a variável de referência. A variável de referência só diz quais são os comandos, quais são os métodos e atributos que você pode chamar. É por isso que só funciona quando você está trabalhando com herança. Então, vamos lá para a nossa classe relatório pagamento. Nós vamos modificar isso aqui e vamos criar agora public void relatório pagamento genérico. E ao invés de receber gerente e vendedor, eu vou receber agora funcionário. E vou copiar esse código aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Então, gerando relatório de pagamento. Em vez de vendedor, vai ser funcionário. Por quê? Porque funcionário nós temos o método calcular pagamento. Vai ser funcionário.getNome e funcionário.getSalário. E agora, aqui no nosso relatório pagamento gerente e relatório pagamento vendedor, vamos copiar essas duas linhas, Ctrl C, e comentar, Ctrl
barra. E vamos colocar Ctrl V aqui, só que em vez de relatório pagamento, gerente, relatório pagamento genérico e relatório pagamento genérico. Relatório pagamento genérico. Então veja, nós temos um relatório de pagamento genérico, onde eu estou passando o G e o V, ou seja, o meu gerente e o meu vendedor, só que a variável que está sendo esperada aqui, uma variável de referência, é funcionário. Vamos executar esse código, Ctrl Shift F10. E nós temos aqui exatamente o mesmo resultado. Então, o nome disso que nós fizemos aqui nesse relatório pagamento genérico é um cast chamado cast widening. Ou seja, nós estamos fazendo uma variável de uma superclasse, uma variável mais genérica, fazer referência a uma variável mais específica de uma subclasse. Isso que nós fizemos na linha 23 é a mesma coisa que nós fizemos na linha 22. Então, por que funcionou o código? Vamos criar uma nova página aqui. Porque eu tenho dois objetos. Eu tenho um objeto aqui gerente e eu tenho um objeto aqui vendedor. E eu fiz uma variável f, fazer referência para esse cara e depois para esse cara. Então, quando eu chamo aqui na classe relatório pagamento f funcionário.calcular pagamento, na verdade o calcular pagamento que eu estou chamando aqui não é o da classe funcionário. O calcular pagamento que eu estou chamando é o da classe, se for o gerente, o objeto gerente, ele vai executar esse calcular pagamento. Se for do vendedor, ele vai executar calcular pagamento do vendedor. Por quê? Porque o F ele só vai mandar um sinal e quem vai executar são os objetos. Então é assim que funciona o polimorfismo. Agora, o que nós podemos fazer aqui no relatório pagamento é, por exemplo, remover todas essas linhas. Olha a quantidade de linha que nós economizamos utilizando o polimorfismo. Vamos voltar aqui, funcionário teste. Então lembre-se, eu nunca vou poder chamar f, por exemplo, .getPNL ou f.getTotalVendas. Por quê? Porque a variável de referência a funcionário, o controle remoto de funcionário, não tem esses dois botões, que é TotalVendas e PNL. E é por isso que você pode fazer esse cast, esse widening cast, sem você se preocupar com erro de compilação. Por quê? Porque isso daqui só funciona para classes que estão na mesma hierarquia, ou seja, superclasses e subclasses. Então, como eu tenho uma superclasse que está fazendo referência a uma subclasse, eu tenho certeza absoluta de que todos os métodos que eu vou utilizar, que eu vou chamar da classe funcionário, existirão na minha classe, na minha variável, no meu objeto sendo referenciado, que são os meus filhos. Bom, para essa classe não ficar muito longa, vamos terminar por aqui. Na próxima aula vamos continuar a parte 2 sobre polimorfismo. Então eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.